Meu nome é Daniel Sonnenberg. I'm very privileged to be with you here again. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui com vocês nessa noite. This is only my second time in Brazil. Essa é somente a minha segunda vez aqui no Brasil. What a very large country it is. E que país grande esse país é, né? I hope to learn more about it in the days ahead. I hope to learn more about your country. Eu quero aprender mais sobre o seu país. And this is the first workshop we've ever done in Portuguese. Esse é o primeiro workshop que nós estamos ensinando em português. My wife and I work with Timothy II Project International. Eu e a minha esposa trabalhamos com o Timothy II, o projeto internacional chamado Timothy II. We've been working in Latin America, Central America, South America, Mexico and Caribbean for the last 10 years. Nós temos trabalhado pelos últimos 10 anos na América Latina, na América Central, algumas vezes no Caribe e outras regiões pelos últimos 10 anos. I train pastors and ministry leaders, and she trains children's ministry leaders. Eu treino pastores e líderes de igreja no ministério, e a minha esposa treina líderes de ministério infantil. Her name is Elizabeth. We've been married for 46 years. O nome dela é Elizabeth. Nós estamos casados por 46 anos. And we have now two grown children who are 38 and 35 years old. E nós temos dois filhos crescidos agora. Um tem 36 e o outro tem 38 anos nesse momento. So tonight we're going to speak on the subject of the ascension of Christ. Hoje nós vamos ver um significado da essência de Cristo, da obra de Cristo. As you know, Jesus came into the world by being born as a child. Como você sabe, Jesus veio para o mundo para ser nascido como criança. And when his mission on earth was finished, he ascended into heaven. E quando ele finalizou a sua missão aqui, ele foi assunto aos céus. And the book of Luke gives us a lot of information about this. No livro de Lucas, nós temos muitas informações sobre a vida de Jesus. The book of Luke gives us a detailed description of how Jesus came into the world as a baby. Nós temos uma descrição, o livro de Lucas começa com a descrição da primeira vinda de Jesus para o mundo como um bebê. And the book of Luke ends with the going out of the world of the story of the ascension. E o livro de Lucas caminha para a saída de Jesus deste mundo. So we're going to read to you Luke 24 verses 44 to 53 in Portuguese. Então nós vamos ler Lucas capítulo 24, verso 44 até os 53 em português. Abra sua Bíblia para Lucas capítulo 24, verso 44, nós vamos ler até o verso 53. Go ahead. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo a mão, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam no templo louvando a Deus. When we think of the life of Christ, we often think of his birth. Geralmente nós somos inclinados a pensar sobre o seu nascimento, Various aspects of his life and his ministry, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, especially his death and his resurrection. especialmente a sua morte e a sua ressurreição. And sometimes we preach about his coming again, E algumas vezes nós pensamos sobre o seu retorno, but not very often do we think about the ascension into heaven and what that means. mas dificilmente nós pensamos sobre a sua ascensão, especialmente o que a ascensão significa. Did it make a difference? E é um pouco diferente. Does it make a difference for you today? E talvez é uma coisa diferente para vocês hoje, So nessa noite. let's look into this. Então vamos olhar para o significado disso. So in the days and the weeks
after Jesus' resurrection, Então, nos dias e semanas depois da ressurreição de Jesus, he had been appearing to his disciples and then disappearing again, only to reappear one more time. ele apareceu para os seus discípulos e desapareceu somente para aparecer mais uma vez para os seus discípulos. But he promised before his death that one day he would enter into his glory. Mas a promessa que ele tinha feito era que um dia ele ia entrar na sua glória. And we see several versions of this throughout in the Bible. Nós vemos diversas vezes essa promessa aparecendo na Bíblia. But verse 50 and 51 that he just read No verso 50 e 51, nós vemos, que acabamos de ler, says very simply, diz diretamente isso. Jesus led them out Jesus saiu, as far as the town of Bethany, ele foi para Betânia, and lifting up his hands, he blessed them. ele levantou as suas mãos e os abençoou. And while he blessed them, he E parted from them, E enquanto eles os abençoava, ele saiu de perto deles. and he was carried up to heaven. E ele foi elevado, foi assunto aos céus. So this was his visible departure from earth, Então essa foi a partida visível da terra and his triumphant return to heaven. e o seu triunfo e o seu retorno triunfante para o céu. He said during his ministry, I came from heaven and I will return. I came from heaven to earth and I will one day return back to heaven. Ele disse quando veio para a terra, eu vou para a terra, mas um dia eu vou voltar para o céu. One day he will return once again Mas um dia ele vai voltar uma vez mais to judge the world. para o mundo, para salvar o mundo. Now, Luke describes this also in the book of Acts. Agora Lucas também descreve isso no livro de Atos. There we are told that Jesus was with his disciples for 40 days, Lucas fala que Jesus estava ensinando os seus discípulos por 40 dias, preaching the kingdom of God pregando o reino de Deus and giving many proofs of his resurrection. e compartilhando e dando muitas provas da sua ressurreição. And then it goes on to say that at the end of that time, E ele dizia que no final daquele tempo, Jesus took his disciples to a place Jesus levou seus discípulos para um lugar where they had spent time together before, onde eles tinham gastado um tempo antes, tinham passado um tempo antes, on the Mount of Olives. no The Mount of Olives. no Monte das Oliveiras. Near Bethany, of course. É perto de Betânia, claro, vocês sabem. Bethany, as you remember, was the home of Mary, Martha, and Lazarus. Betânia, como vocês lembram, é a cidade natal de Maria, Marta e Lázaro. And while they were there, Jesus ascended into heaven. E foi naquele lugar onde Jesus foi assunto aos céus. And this was not like the other appearances and disappearances after his resurrection. Isso não é o único lugar que ele apareceu e desapareceu depois da sua ressurreição. This time he did not simply vanish, Nessa vez ele não quis simplesmente vanish. he didn't disappear. Ele não queria simplesmente desaparecer. He made a point of visibly ascending into the clouds into heaven. O que ele queria era que todo mundo percebesse visivelmente que ele estava subindo nas nuvens para o céu. And the cloud represented the presence of God, E vocês sabem, a nuvem representa a presença de Deus. and it gave that act a sense of finality. E isso dá um senso de finalmente, de que as coisas estão acabando. So this represented the consummation of Christ's earthly work, Então isso representa a consumação da obra de Cristo aqui na terra. and indicated to his disciples Isso indica também para os seus discípulos that his earthly mission was accomplished, que a missão de Cristo foi completada aqui na terra. and that his work among them had come to a decisive end. E que o trabalho de Cristo entre eles se tornou decisivo. We believe in the bodily ascension of Nós acreditamos na ascensão corporal of the crucified, risen, and glorified Christ. do crucificado, ressurreto e glorificado Cristo. The same Jesus who was born and suffered in the body O mesmo Jesus que nasceu em um corpo de sofrimento, also ascended in his resurrected body. também ascendeu com o seu corpo ressurreto. In the ascension, Jesus has given us two precious blessings. Em essência, Jesus deu duas bênçãos preciosas para nós. The same blessings he gave to his disciples. E essas são as mesmas bênçãos que ele deu para os seus discípulos.
a parting gift, presente de partida and a farewell benediction. e um presente e uma bênção de partida. Um presente de partida e uma bênção de partida. These are both things that people give their friends when they say goodbye. Essa é uma coisa similar quando é uma coisa similar que as pessoas dão para os seus amigos quando elas vão dizer tchau, tchau. All right. Yes. The parting gift that Jesus promised was the best of all gifts. O presente de partida que Jesus deu é o melhor de todos os presentes. As he said in verse 49, Como ele diz no verso 49, I am sending the promise of my Father upon you. eu envio perante vocês a promessa do meu Pai. But stay in the city until you are clothed with power from on high. Permaneça na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. And of course, the promise Jesus was speaking of was the Holy Spirit. E é claro, a promessa que Jesus estava falando é o Espírito Santo. By giving them the Spirit, Por dar para os discípulos o Espírito, he gave his disciples the very power of God, ele deu o verdadeiro poder de Deus para os seus discípulos. the power which he had used during his mission on earth. Esse é o poder que nós temos para usar enquanto nós fazemos a missão de Cristo aqui na Terra. The word promise is the perfect word to use here, E aqui é interessante que a palavra promessa é a perfeita palavra para ser usada nesse contexto. because God had long promised to send his Spirit among his people. Porque nós temos muitas promessas, Deus tem dado ao longo da história muitas promessas de enviar o seu Espírito para o seu povo. We see in the Old Testament that God promised long ago Nós vemos as promessas de Deus no Antigo Testamento desde muito tempo atrás, that the Christ would die and rise again, que Jesus Cristo deveria de morrer e ressuscitar novamente, that there would be preaching of repentance, e que deveria ser pregado arrependimento the offer of forgiveness to the nations, e ser oferecido perdão de pecados para todas as nações. and that he would send his Spirit to his people. Então ele enviaria o seu Espírito para todas as pessoas. For example, in Numbers chapter 11, verse 29, Por exemplo, em Números capítulo 11, verso 29, God took the spirit of Moses and gave it to his 70 elders. You won't need to go there. oh, ok. Yeah. Deus God pegou o Espírito de Moisés Yeah. e deu para os seus 70 líderes. When that happened, Quando isso aconteceu, Moses said he wished that God would pour out his spirit on all of them, on every one of them. Moisés então disse que desejava que Deus derramasse o seu Espírito sobre todos eles. Also, Ezekiel, an Old Testament prophet, Também quando a gente volta para o Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, said that God would put his spirit in the people's hearts. diz que o Senhor enviaria o seu Espírito para o coração do seu povo. The prophet Joel said that in the last days God would pour out his spirit on all his people. O profeta Joel também disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. He would pour out his spirit on men and women and young and old. Ele derramaria o seu Espírito sobre homem e mulher, sobre jovens, sobre velhos. And then Jesus promised the coming of the Spirit in John chapter 14. E Jesus também prometeu derramar o seu Espírito em João capítulo 14. And he said, I will ask the Father, E ele pediu para o Pai he will give you another helper para que envie outro ajudador to be with you forever, para estar com eles para sempre. even the Spirit of truth. Esse mesmo Espírito é o Espírito da verdade. Jesus said, you know him, Jesus disse, vocês conhecem ele, for he dwells with you and will be in you. porque ele vai estar em vocês e estar com vocês. The gift of the Spirit is the promise of God. Então o Espírito foi prometido por Deus. But it was a gift that would come only if and when Jesus returned to the Father. Mas esse presente só veio quando e depois Jesus retornou para o Pai. The gift of the Spirit is absolutely essential and totally necessary for effective ministry even today. Por isso que nós precisamos lembrar que o Espírito Santo é necessário para que nós sempre sejamos efetivos no nosso trabalho ministerial hoje. As we saw in verse 48, Jesus was sending the apostles out to be his witnesses in the world. Assim como nós vemos You don't need to turn there. Yes.
Jesus falando para os seus discípulos que ele... Can you repeat, please? Jesus was sending his apostles out to be witnesses in the world. Yes, então, por causa desse espírito que Jesus enviou os seus apóstolos para ser testemunha no mundo de hoje. And as you know, when they preached repentance and forgiveness of sins, E como você sabe, ele pregava arrependimento para perdão de pecados. they were totally dependent on the work of the Holy E por Spirit. isso eles eram totalmente dependentes do trabalho do Espírito Santo. Without the Spirit, Sem o Espírito, not even the preaching of the gospel would have any effect on the people, nenhuma pregação do Evangelho seria efetivo para a vida do povo. because faith in Jesus Por causa que a fé em Jesus and repentance are gifts of the Holy Spirit. e o arrependimento são presentes dados para nós pelo Espírito Santo. No one ever comes to faith in Christ without the regenerating work of the Holy Spirit. Ninguém pode vir à fé em Cristo sem a obra regeneradora do Santo Espírito de Deus. No one comes to faith in Christ without being born again of the Spirit. Ninguém pode vir à fé, ninguém pode ser nascido de novo sem a obra do Espírito Santo. And since the day of Pentecost, the Spirit has been fully with His people. E desde o dia de Pentecoste, o Espírito tem enchido o povo de Deus. He's clothing us with power from on high. Ele nos tem derramado, tem revertido de um poder do alto, So that even our feeble efforts to share the gospel can bring people to salvation. Então nós podemos ter efetividade nos nossos esforços para compartilhar o Evangelho e podemos trazer as pessoas à salvação por causa desse poder do alto vindo pelo Espírito Santo. So we can be encouraged, Então nós devemos permanecer encorajados por causa disso, believing that whatever we do for Jesus entendendo que o que quer que eu faça para Jesus can succeed by the work of the Holy Spirit. vai ser bem sucedido por causa da obra do Santo Espírito. Along with the parting gift, À medida então que ele deu esse presente de partida, there came a second blessing, nós vamos ver então a segunda bênção que ele deixou para nós. a farewell benediction. Ele deu uma bênção de partida. Verse 50 tells us, O verso 50 fala para nós lifting up his hands, que ele levantou as suas mãos he blessed them, e abençoou-os, and while he blessed them, e enquanto ele os abençoava, he departed from them ele partiu deixando os discípulos. and was carried up into heaven. E ele foi então levado, foi assunto aos céus. If you've ever seen a picture or a painting of Jesus ascending into heaven, he always has his hands raised like this to bless his disciples. Se você já tem visto alguma foto ou alguma imagem de Jesus sendo assunto aos céus, ele sempre está com as mãos levantadas, assim, impondo sobre os seus discípulos. Many years before, Moses instructed Aaron in Numbers chapter 6 Muitos anos antes, Moisés instruiu Arão em Números capítulo 6, verso 24, to bless the people of Israel by saying these words. para abençoar o povo de Israel dizendo essas palavras: The Lord bless you and keep you. que o Senhor te abençoe e te guarde, The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, The Lord lift up his countenance upon you que o Senhor sobre ti levante o rosto and give you e peace. te dê a paz. This became the tradition of Israel's priests. Isso se tornou uma tradição entre os sacerdotes de Israel. And that's the meaning of the benediction at the end of many worship services even today. Isso é uma tradição que não só aconteceu em Israel, mas mesmo em algumas igrejas hoje, no final do culto, existe essa tradição. It's as if Jesus himself was lifting up his hands over us to bless us. Então, quando o pastor, o líder da igreja, faz isso, levanta suas mãos, é como se Jesus estivesse nos abençoando com suas próprias mãos. When the pastor raises his hands and pronounces the benediction at the end of a service, he's giving us strength for ministry. Quando o pastor então levanta suas mãos no final do culto e profere a bênção, é como se estivesse dando He's bênção para o giving nosso us ministério. comfort. He's giving us comfort in suffering. Isso nos dá conforto para aqueles que estão sofrendo And he's giving us hope for the future. e dá esperança também para o futuro. And finally, he's calling us to serve as a blessing to the E nations. finalmente isso nos chama a sermos uma bênção para as nações. So these are the two blessings that Jesus gave to his disciples at the ascension. Então essas são as duas bênçãos que Jesus deu para os seus discípulos na sua ascensão. The gift and the blessing are closely related. O dom, o presente do Espírito e a bênção de bendição
perto, bem próximas, são relacionadas. They signify the ongoing presence of Christ with his church. Isso significa continuamente que a presença de Cristo continua com a sua igreja. But this is only the beginning of what can be said about the implications of the ascension. Agora eu quero ver com vocês, como eu disse no início, as implicações da ascensão. Although we don't think about it very much, Isso é uma coisa que nós não pensamos very much, não pensamos com muita frequência. the ascension is full of comfort A ascensão, ela deve dar para nós conforto, and joyful strength for daily Christian living, ela right? deve nos dar alegria e força para viver a nossa vida cristã, certo? Amen. So first, Então, em primeiro lugar, several applications. vamos fazer aqui algumas aplicações. The ascension of Jesus means the forgiveness of our sins. A ascensão de Jesus significa que nós temos perdão de pecados. Now that Jesus is ascended to heaven, Não, agora que Jesus foi assunto aos céus, he is our advocate at the throne of God's grace. ele é o nosso advogado diante do trono da graça. He's standing and pleading the eternal judge will have mercy on our sins. Ele continua diante do trono, clamando, intercedendo pelo eterno juiz para que tenha misericórdia pelos nossos pecados. Hebrews 9 verse 24 Hebreus capítulo 9, verso 24, reminds us ele nos lembra que Christ has entered Cristo tem entrado not into holy places made with hands, não somente em lugares santos feitos com mãos, but into heaven now to appear in the presence of God on our behalf. mas ele entrou na presença de Deus e agora ele está do lado de Deus em nosso favor. So the first benefit of the ascension is forgiveness of sins. Então a primeira coisa é que do significado da ascensão é que ela significa perdão de pecados para nós. Second, the ascension means the answers to our prayers. O segundo significado a segunda coisa que a ascensão pode ser aplicada para nós é que ela significa resposta das nossas orações. Hebrews also reminds us that he ever lives to make intercession for us. Hebreus lembra para a gente que Jesus continua intercedendo diariamente por nós. It's because Jesus ascended to heaven, E porque Jesus foi assunto aos céus, he's able to present our requests before the throne of God. ele está apto, ele pode apresentar as nossas petições diante do Pai, diante de Deus. So forgiveness of sins and answers to our prayers. Então, perdão de pecados, primeira coisa, e a segunda coisa é resposta das nossas orações. Third, the ascension of Jesus also guarantees the effectiveness of our evangelism. A terceira coisa é que o significado que a ascensão significa é que isso garante a efetividade do nosso evangelismo. And he also guarantees the effectiveness of evangelism around the world. The gospel will eventually reach around the world. A ascensão garante que o nosso evangelismo vai ser efetivo em todo lugar do mundo, ao redor do mundo. You know, think of those days when Jesus was on the earth. He sent out his 12 disciples. Pense naquele dia que Jesus estava na terra e ele enviou 12 discípulos. He sent out his 72 disciples. Ele mandou que eles fizessem outros discípulos. Now he's sending out hundreds and thousands and millions of people sharing the gospel around the world. Mas agora nós não temos só 12, nós temos centenas, milhares, mil e milhares And the de Spirit- discípulos espalhados pelo mundo todo, pregando o evangelho. The Spirit is working through every one of you and everyone else around the world that trusts in E Christ. o Espírito está trabalhando através de cada um e qualquer um que confia em Cristo e deseja trabalhar pelo evangelho, o Espírito está trabalhando através deles. Now, fourth, the ascension means that Jesus is closer to us than ever. E a quarta coisa que a ascensão significa é que Jesus está perto de nós mais do que ele nunca esteve antes. O Espírito veio a nós enviado pelo Pai e pelo Filho. And he would not be sent until the Son went back to heaven. E agora o Espírito nos envia de novo para o Filho para voltarmos ao céu. So rather than keeping us farther away from Jesus, the ascension actually brings him closer
living within us. Então isso não nos leva para distante de Jesus, mas na verdade coloca Jesus mais perto de nós, porque pelo Espírito Santo ele está vivendo dentro de nós. Jesus' bodily absence means his spiritual presence with all of us. Jesus, a ausência corporal de Jesus significa que o Espírito de Cristo está vivendo entre nós. So when he said, I'm going away, but I'm just going to send you, he said, go and make disciples of all nations. Então isso é porque ele disse, eu vou embora, mas eu vou mando vocês para que vão e façam discípulos de todas as nações. And I will be with you even to the end of the age. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação And dos séculos. as we see in various places in the Bible, this Holy Spirit is also called the Spirit of Christ. E como nós vemos em vários lugares na Bíblia, o Espírito também é chamado de o Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Cristo. And finally, the ascension is the promise of our own exaltation to the presence of God. E finalmente, o Espírito Santo a ascensão de Jesus é a promessa da nossa própria exaltação para a presença de Deus. Without the ascension into heaven, there could be no second coming of Christ from heaven. Sem a ascensão, Jesus não teria uma segunda vinda do céu para nos buscar. Without the second coming, there could be no return to heaven for the people of God. E sem a segunda vida, não teria como nós retornarmos para o céu como o povo de Deus. You remember when Jesus ascended into heaven? Você lembra quando Jesus foi assunto aos céus? The angels told the apostles O anjo disse para os apóstolos that he would come back to earth the same way he went, que da mesma maneira que ele foi assunto, ele voltará. with the heavenly clouds of glory. Nas nuvens de glória ele virá. When he returns at his second coming, Quando ele retornar na sua segunda vinda, Jesus will take us up to heaven with him. Jesus vai nos levar para o céu junto com ele. And we will live together in the new heavens and the new E earth. nós vamos viver juntos nos novos céus e na nova terra. Amen. So his ascension is our ascension, Então isso significa que a ascensão de Cristo também é a nossa ascensão. just as his resurrection is our spiritual resurrection. Assim como a ressurreição de Jesus também significa a nossa ressurreição espiritual. Now, whenever people understand the truth of our own ascension, Whatever. Então, quando quer que você, whatever what? Sorry. Whenever people understand the ascension, they respond with praise. Ok, onde quer que as pessoas compreendam o significado da ascensão, elas devem responder com oração. Maybe they were a little bit surprised that it happened that way, but he had told them in advance that it was going to happen. Talvez algumas pessoas possam ser pegas de surpresa quando isso acontecer. Quando isso acontecer. Yeah, but they didn't go away just bewildered. They didn't go away with questions. E eles não vão ter tempo de fazer perguntas. Says the disciples worshipped with great joy in the days and the weeks following the ascension. Eles não tiveram tempo de fazer pergunta, mas nos dias que se seguiram, eles tiveram grande alegria até que a ascensão de fato acontecesse. Now, the first time Jesus told them how soon he would be leaving, então, na primeira vez, Jesus falou para aqueles que ainda não acreditavam. the Bible says they were filled with sorrow. Algumas pessoas dizem que a Bíblia diz que algumas pessoas estavam com medo e temorosas sobre quando viram Jesus ressuscitado. But when he did ascend into heaven, verses 52 and 53 tell us, Mas quando ele foi assunto aos céus, como o verso 52 e 53 dizem para nós, they returned to Jerusalem with great joy eles retornaram para Jerusalém com grande alegria and were continually in the temple blessing God. e continuaram trabalhando continuamente no templo de Deus. If they had any questions before, after witnessing his ascension, Eles tinham algumas questões antes, mas depois de testemunhar a sua ascensão, they knew for sure he was the Christ, eles tinham certeza de que eles estavam com Cristo, the divine Son of God, o Filho divino de Deus, and that he was worthy of their worship. e que ele era digno de toda a sua adoração. And any one of us who knows that same Jesus E qualquer de nós que conhece o mesmo Jesus will have the same joy, deverá ter a mesma the alegria, same longing, o mesmo sentimento and the same gratitude. e a mesma gratidão por esse Jesus. Anyone who knows him can worship him.
Qualquer um que conhece a Jesus poderá adorá-lo, deverá adorá-lo. We can worship him for his miraculous virgin birth. Deverá adorá-lo pelo seu nascimento virginal. We can worship him for his perfect obedience in temptation, Deverá adorar por sua perfeita obediência durante a tentação. for his powerful miracles, Deverá adorá-lo por seus poderosos milagres. for his powerful teaching, Deverá adorá-lo pelo seu ensino poderoso and for the love he showed in seeking all the lost. e pelo amor que ele tem mostrado por todos os perdidos. So many people that he met in the gospel stories. Então, essas muitas pessoas que ele conheceu quando nós lemos a história do Evangelho. Sinners like us in spiritual need. Pecadores como nós que estavam em necessidades espirituais. And we can worship him especially for his saving work. E nós podemos especialmente louvar a Cristo por sua obra de salvação, For his courageous sufferings, pelo seu sofrimento substitutivo, for his atoning death, por sua morte expiatória, for his triumphant resurrection, por a sua ressurreição triunfante and for his glorious ascension e into por heaven. sua ascensão gloriosa para os céus. Let's pray. Vamos orar. Thank you, Jesus, Obrigado, Senhor, for your glorious ascension into heaven, por sua gloriosa ascensão para os céus all that it means to us. e tudo que ela significa para nós. Thank you for forgiveness of sins, Obrigado pelo perdão de pecados. for answering our prayers, Obrigado por responder às nossas orações. for guaranteeing the effectiveness of our evangelism, Obrigado por garantir a efetividade do nosso evangelismo. for being close to us at all times by your Spirit, Obrigado por estar perto de nós todo o tempo pelo teu Santo Espírito. and for the promise of our own ascension into heaven. E obrigado por nossa própria ascensão para os céus, Senhor. May we respond in praise for all these things. E nós respondemos em adoração a todas essas coisas. And all of God's people said, E todo o povo de Deus diz: Amen. Amen. Thank you, sir. Bless you, Lord. Deus abençoe todos vocês.